Cerra as janelas dos teus olhos e encerra dentro de ti a luz radiante do dia. Liberta a tua alma e deixe que ela livre alce e voe, como uma águia de asas douradas a plainar esplêndida na tepidez do vento. Ouve o murmúrio do arroio cantando nas pedras e o farfalhar das folhas da palmeira a ondular ao vento. Observa o rubor das rosas e esmaga aos pés as folhas da camomila, incensando o ar com seu perfume. Sente o quebrar da onda a sorrir, roçando a alvura suave da areia. Vem comigo preparar a casa para o amado. Ele virá. Durante a noite ou no correr do dia, ele virá. Quem sabe cavalgará a madrugada fria, e quando ele chegar, verás a mutação das flores, ouvirás a sua flauta nos chamar. Correrei para ele e direi: amado visitante, quanto te esperei. Desce guirlanda de flores e pusguizo dos meus pés para bailar em tua homenagem. Plangi as fibras finas do bambu em tua honra. Tu viestes a lourar as tranças negras da minha noite, convertendo em dia o meu interior de sombras. A carruagem parou à minha porta. Descerrei as janelas da visão, libertando a luz do dia, mas ela se envergonhou diante da tua presença. Amado visitante, tentei tatear trêmulo as tuas virtudes e tu não me censuraste o atrevimento. Compassivo, estendeste as tuas mãos e caridoso me deste as tuas graças. Amigo, enxuga a lágrima furtiva que solitária viaja em tua face. Enxuga a tua lágrima, porque o Consolador chegou. Abre-te em festa, ó alma triste, e rejubila-te, e saudemos juntos o amor que nos visita. Esmaguemos aos pés o sândalo e a camomila, e deixemos que seus passos suave transformem em perfume a sua chegada. A minha alma exulta, o meu coração canta, as bailarinas voltarão a bailar, tocando símbolos, tinindo guizos, os cantores voltarão a cantar, e eu que nunca cansei de te esperar, acedo a minha candeia e coloco sobre o velador, para iluminar aqueles que não conhecem o teu amor. Amado visitante, agora que te encontrei, seguirei contigo, esmagando rosas, acendendo estrelas, acordando o sol, prateando a noite, aljofrando de espuma o rigor da areia, levando pela mão um amigo. Seguiremos juntos e contigo usufruiremos da tua honrosa semeadura. A fala de Rabindranath Tagore na psicografia de Vera Cowin, numa parceria com Divaldo Franco, na obra Ondas de Luz, que fala-nos esteticamente do retorno deste extraordinário homem, o maior psicoterapeuta que a Terra já conheceu, agora comparecendo de novo ao cenário do mundo, na formatação do Consolador, que vem ao nosso encontro para lenir as nossas dores e para aformosear as chagas da nossa alma. Clara, Lavínia, eu te confesso efetivamente que os cristãos são ordeiros. Eles, a despeito de todas as maldades e perseguições, eles se mantêm pacíficos. E muito embora guardem a esperança da transformação social, pugnando pela mudança, eles jamais se insurgem com agressividade. Oh, Miriam, o que é que tu me dizes? Até parece que tu tens alguma afinidade com estes, com essa horda
que efetivamente evoca um carpinteiro que foi justiçado. E eu talvez compreenda, porque tu, Miriam, dispões da compassividade no teu coração e, fiel que deves ser a tua raça, aos teus costumes, tu deves te sentir inclinada para entender estes que fazem parte, seguindo aquele homem que foi imolado na cruz com justiça. Não, Senhora, eu afirmo e insisto que os cristãos são ordeiros. Incrível, tu pareces que tu tens alguma coisa com ele, alguma similaridade, alguma afinidade. Sim, Senhora. E se necessário for, eu quero lhe confessar que Jesus me fascina. Enlouquecestes, mulher? Como? Uma diva da música, que trauteia a música, expressa com a sua voz a fala dos deuses. Como? Como tu podes te fascinar por um homem que coloca uma multidão de pessoas que se inclinam para, na sociedade, não fazerem nenhuma comemoração aos deuses, não fazem nenhuma cerimônia àqueles que nos regem a vida? Não tenho nada, Senhora, contra os deuses, eu tenho apenas a favor de Jesus, que, se é verdade, não nos estimula para a idolatração dos deuses, nos inclina para o Deus único. Mas como assim? Eu estou perplexa, Miriam. O que aconteceu contigo? Tu que és uma mulher tão sensível, eu não sabia que tu estavas inclinada para esse carpinteiro. Mas, nobre senhora, a senhora nunca me perguntou. E quando tu o conhecestes? Miriam fez uma pausa, sentada na cadeira, vitimada pela paralisia, experimentando a paraplegia, engolfou-se nos rios da saudade para evocar a lembrança distante. Faz muito tempo, eu era ainda muito jovem e aspirava o vinho capitoso da saúde que percorria as minhas artérias, mediada pelo meu entusiasmo juvenil, na expectativa de poder lograr o movimento das pernas e poder saltitar, bailar. E nessa expectativa, pude entretecer a possibilidade de um encontro com ele. Sim, é verdade, dizem que ele é um taumaturgo, cura a todos, e como a ti não? Foi um encontro, nobre senhora, na casa de um dos discípulos dele, chamado Simão. Lá eu o encontrei. O seu magnetismo me envolveu, uma força estranha que eu não sei como ainda explicar. Ele pousou os olhos sobre mim e disse: o que tu queres que eu faça? Eu, olhando-lhe, contemplando-lhe a face indizível, de vez que nunca tinha me dado conta de poder experimentar um encontro tão inusitado e tão inefável, o meu coração falou: que eu ande, Senhor. Ele me olhou, fez uma pequena pausa e disse: andar não é tão importante quanto tu supões. Dar-te-ei muito mais. Vá em paz. Aqueles olhos brilhantes, contemplando-me o ser, desnudando-me a alma, fazia uma oferenda. Vá em paz. A nobre Patrícia interrompeu o discurso, a fala, a narrativa e disse: então ele não te curou? E como tu podes te inclinar para ele? Foi assim. Como a senhora está revoltada, irritadiça, assim eu reagi a princípio. Não compreendi, eu queria andar, bailar, saltitar, poder viver a juventude, e me entristeci.
sem poder explicar as ondas galopantes das energias que me envolviam a alma, os pensamentos que me afluíam ao cérebro e a emoção que estourava no meu peito, entristecida, guardei apenas aquelas 2 estrelas que me fixaram com uns olhos de excelente compaixão e aquela voz dúlcida que pôde fazer aquela oferenda que eu jamais poderia esquecer. Assim, eu não compreendia a princípio, porque ele ressuscitava mortos, fazia os paralíticos andarem, os cegos poderem recuperar a visão, os mudos falarem, ele corrigia as moléstias do corpo e da alma. E como então, somente o tempo foi o meu aliado indispensável. Fui me dando conta de que aqueles que se curavam voltavam a adoecer, alguns deles. Outros morriam, outros tantos desertavam do seu dever e se entregavam às aflições e a novas movimentações indescritíveis no campo da maldade. Fui me dando conta e fui sendo tomado por uma alegria de viver e por um amor que eu não sabia explicar. Fui sendo dominada pelo entusiasmo, sem ainda compreender, e comecei a ser para as outras pessoas que sofria um hino de consolação. Mais tarde, pessoas que experimentavam dores similares à minha, eu era efetivamente aquela que conseguia estabelecer uma ponta de pacificação nos corações sofridos em função de uma resignação que foi me tomando a alma. E quando eu fui me dando conta, eu estava amando Jesus. E aqueles olhos, como que me contemplavam repetidas vezes, e aquela voz inesquecível reverberava na minha alma, dizendo: andar não é o mais importante na vida como tu supões, dar-te-ei muito mais. Vai em paz. Foi assim que eu soube de que ele fora assassinado. Falaram-me dos seus ditos, dos seus feitos, e eu fui ao encontro das notícias acerca da sua vida tão curta, mas tão marcante, e me encontrava com aqueles que se afervoravam aos seus ensinos, e aqueles outros que não o conheceram e que buscavam-no tardiamente para receber o tom da sua mensagem. Ali, com a minha cítara, eu entoava as musicalidades no intervalo das falas, dos comentários, e foi neste período que os seus pais me conheceram e me trouxeram para aqui, para Roma. A nobre Patrícia não deixava esconder o seu sentimento. Olhando para Miriam, disse: parece que esse Jesus é um Deus. Não, senhora, ele não é o Deus. Ele é o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Cala-te, Miriam, alguém pode nos escutar, e não será justo que o imperador possa tomar conhecimento dessa tua fala. Não, senhora, quem conhece Jesus e o ama-o, passa a entregar-se definitivamente e jamais silencia a sua voz. Esta é uma fala de Amélia Rodrigues, cantando os episódios epopeicos do cristianismo nascente pela psicografia de Divaldo Franco, trazendo-nos para estes dias um olhar abrangente acerca da proposta espírita no âmbito de replicar a psicoterapia oferecida por Jesus ao seu tempo, trazendo-nos de volta esse extraordinário terapeuta da humanidade. Aqueles que nos aproximamos da doutrina espírita, muitas vezes o fazemos na busca sensorial de alcançar a saúde para aquilo que representa as nossas mazelas físicas. E não poucas vezes, quando chegamos ao centro espírita, buscamos a cura
Mas a cura que buscamos é dos nossos achaques físicos. Não conseguimos compreender que o Espiritismo é uma ciência que se debruça sobre o espírito para tratar a saúde de uma perspectiva mais integral. O abordamos como abordam as pessoas que chegam aos acadêmicos, aos profissionais da área de saúde, na expectativa de silenciar as suas dores de fora sem buscar as suas causalidades de dentro. Buscamos a ruptura de uma aflição que perpassa o nosso corpo físico sem entrever as inquietações da alma. Queremos, de alguma forma, um bem-estar que se circunscreva a um encontro fugidio, através da assistência de uma palestra, do recebimento da fluidoterapia através do passe, da água magnetizada, ou então numa improvisada consulta com um médium, que se faça ponte entre os espíritos, para que ele possa, como receitista, estabelecer algo que venha ao encontro da minha enfermidade. Quando abordamos o Espiritismo assim, nós o fazemos de uma forma periférica. Buscamos-lhe sem entender a sua grandiosidade e tratamos o Espiritismo numa feição do Consolador, que apenas enxuga as lágrimas que não fala secar a partir das suas origens. A nossa chegada na abordagem do Espiritismo, portanto, ela é pequena, insuficiente, é sensorial, como se nós fôssemos um corpo na busca de um corpo de doutrina que pudesse atender aos nossos anseios meramente humanos. Muitos desistimos quando a casa espírita nos suscita alguma coisa além do que procuramos, quando ela fomenta outros anseios e procuramos outros expedientes. Às vezes buscamos médiuns ditos de cura, aqueles que às vezes se arvoram até a lançar mão de um bisturi para fazer uma atividade que é profundamente marginal àquilo que o Espiritismo propõe, porque lançar mão de um bisturi é uma tarefa efetivamente do médico. E o médium que assim se propõe a exercer esse tipo de movimentação corre o risco, inclusive, de ser alcançado pelas leis que regulam as nossas relações sociais. Mas na busca-se, portanto, esses médiums, na expectativa de se livrar de dores físicas autênticas, é verdade, mas sem nos darmos conta de que essa abordagem, muitas vezes, ela é perigosa. Porque se é verdade que há uma intervenção do mundo espiritual e documenta de que além do corpo há uma dimensão que transcende a matéria e de que muitas vezes, quando numa intervenção de natureza de fora para dentro, física, é possível entrever que tem uma ação espiritual efetiva, também é verdade de que isso é muito pouco para lograr estabelecer planificação àquele que procura a saúde. Porque a pessoa se beneficia às vezes, mas logo adoece. Porque o que é doente não é o corpo, é a alma. E se eu não faço a correção de rumos internamente, a doença muda de lugar, o corpo adoece numa outra parte, eu continuo enfermo, porque a intervenção pela via da mediunidade foi de uma cura periférica, insuficiente para poder alcançar as profundidades do ser. Mas quantos se lançam, desarvorados, às vezes desesperados, ou comodistas, para buscar os médiuns, alguns dos quais nem o são ou foram, e lançam-se mão de expedientes imaginativos míticos e fazem cirurgias quiméricas usando substâncias, implementos, instrumentos que lembram bisturi, para fazer de conta que estão fazendo uma cirurgia. É verdade que há uma intervenção de forma hipnótica, sugestiva, mas isso efetivamente não é o Espiritismo. É o mediunismo, é uma mediunidade que se coloca a serviço do ser humano ou a desserviço da própria saúde, porque as consequências que surgem para aqueles que buscam esse tipo de expediente, às vezes culminam até com óbito,
com a desencarnação. É verdade que o Espiritismo, apresentado por Allan Kardec, traria-nos como o Consolador que volta, como o Cristo que retorna, essa feição de poder nos atender dimensões, às vezes mais imediatas. E aí está a mediunidade de cura, o sopro, a ectoplasmia, favorecendo benefícios para aqueles que procuram a saúde, mas são tão poucos. Aqueles que, se beneficiando apenas nesse nível, conseguem fazer um caminho de aprofundamento. Quando observamos Ana Prado, a mulher que falava com os mortos em Belém do Pará, uma das médiuns mais extraordinários que o mundo já conheceu, porque dava ensejo para a materialização de espíritos. Às vezes 6 espíritos se materializavam numa só sessão. Esta médium extraordinária suscitava energia para que se pudesse operar intervenções no campo da saúde. Era, portanto, eloquentes, porque ela própria e um profissional da área médica foram objeto de uma intervenção, de um espírito que se materializou e fez uma cirurgia materializado, tanto na médium, quanto num profissional da área médica em Parintins, no Amazonas. E o noticiário corria os jornais da época para dizer que Ana Prado estava produzindo fenômenos de tão eloquência que até os espíritos eram capazes de fazer cirurgia depois de se materializarem, com resultados extraordinários. Ela se colocava a serviço da pesquisa, mas quão poucos puderam se valer da mediunidade, que também era de cura, para iluminar-se a alma. Ela própria depois veio por Chico Xavier e faz uma mensagem que é algo melancólica, quando ela diz que reencarnou com a mediunidade pujante para servir à pesquisa, e deixando verter a doutrina do Consolador, não soube aproveitá-la desta doutrina para que ela pudesse se beneficiar ela própria. E faz uma advertência aos médiuns de efeitos físicos, faz uma advertência àqueles que se colocam na esteira do enfrentamento das dificuldades da pesquisa ou da saúde, através da oferta de ectoplasma, para que se opere os fenômenos de cura, de materialização, ou de outros fenômenos que se possa estabelecer pesquisa no âmbito da academia. Faz essa fala, é uma fala tristonha ao final da sua página, da sua mensagem, porque ela diz que efetivamente foi médium, mas como médium não bebeu da fonte da qual ela foi intermediário para verter a extraordinária consolação que o Espiritismo vinha a fazer naqueles dias no norte. Efetivamente, a doutrina espírita nos traz, e essa possibilidade de poder, o benefício da saúde, às vezes elas vêm até avessa, porque a doença muitas vezes para nós é o nosso cinturão de segurança. Se tira a enfermidade, a gente se perde novamente. É o olho que foi arrancado para que não pudéssemos perder o corpo inteiro. É a mão que foi subtraída para que não pudéssemos nos perder no campo do mundo, aproveitando a reencarnação na medida justa do nosso programa espiritual. Assim, muitas vezes, eu me surpreendo com a posição dos espíritos alinhados com o pensamento espírita, em reuniões adequadas, para atender o âmbito da saúde àqueles que buscam a casa espírita. Como certa feita eu tive a oportunidade de ver um trabalhador que chegou com o espírito amigo e disse: incrível, os obsessores não me deixam. O senhor sabe, eu tentei tirar a carteira de motorista e quase que eu não consegui. Ele foi tirar a carteira e foi reprovado no exame ocular. Ele então foi ao médico oftalmologista, fez a receita, fez o óculos, voltou. O mesmo oftalmologista que fazia o seu ajuizamento da sua acuidade visual o reprovou. Ele mostrou a receita, mostrou o óculos e o cidadão disse que não estava adequado. Aí ele pegou, marcou uma consulta particular, sem dizer para o médico, com aquele mesmo oftalmologista que tinha reprovado 2 vezes.
E quando foi consultá-lo, o médico não se deu conta, porque, aliás, hoje quase a gente não olha para as pessoas, a gente olha para o equipamento, olha para a doença, mas não olha para a pessoa. Somos mais um número de enfermidade, somos mais uma patologia do que um ser que traz a exteriorização do seu ser, da sua dinâmica interna, através de um sintoma ou de uma enfermidade. Ele consultou, passou a receita, ele aviou a receita, o novo óculos, e foi com ele pela terceira vez. E quando chegou lá, reprovado. Ele disse: mas como o senhor pode me reprovar? E mostrou a receita que era dele. O médico ficou intrigado, achando que estava ficando biloléu. Mas era um senhor já muito maduro, não poderia estar fraudando. Ele olhou, era a sua assinatura, o seu papel timbrado, e fez um esforço e começou a lembrar de que efetivamente ele tinha estado há bem pouco tempo no seu consultório. E ele então, por força da contingência, aprovou. E esse amigo se queixava para um amigo espiritual, queixando-se do obsessor. Está vendo? Como os obsessores me perseguem, quase que eu não consigo tirar a carta de novo em função do obstáculo oftalmológico. E o benfeitor disse: não foram os obsessores, fomos nós. Porque você já não tem idade para estar dirigindo. Ele dirigiu um Fusca azul, era 661, 662, era um Fusca que você quase que precisava ser o motor de arranque para que ele pudesse sair. E ele tinha uma deficiência em um dos olhos, com a idade já avançada. Belém é uma cidade que chove numa tarde, na outra também, e na subsequente também. Quando não chove, algum problema está acontecendo nos céus. O índice pluviométrico é intenso. A umidade é de tal monta que vai acima de 90% no ar, e se você não tomar cuidado, você corre o risco de morrer afogado só respirando de tanta umidade que tem no ar. Então, com essas contingências, os espíritos interferiram para que ele não tirasse a carteira. Vejam que foi uma intervenção às avessas. E ele ficou meio sem jeito, porque estava com a carta, o espírito amigo estava liberando os obsessores daquela, porque a gente adora botar coisa nos obsessores, e estava assumindo de forma peremptória e muito plausível de que ele efetivamente deveria ceder e não deveria mais tomar o volante, dirigir. É uma intervenção dos amigos espirituais, porque o Espiritismo vem como psicoterapia da atualidade atender-nos às nossas necessidades mais fundamentais. E, para tanto, muitas vezes, esse processo psicoterapêutico se faz quando renasce alguém com uma deficiência. Por exemplo, a mudez e a surdo-mudez se configura. E na reencarnação, a doutrina espírita é capaz de poder dar aos pais a possibilidade de poder acolher esse processo como algo que envolve uma psicoterapia muito além da superação de uma limitação sensorial. É a PIVID que vem para o espírito que reencarnou, é o desafio para os pais, é o desafio para a família. E quando na família vem um segundo, você já imagina como ficam os pais com a mesma alteração. E quando os pais são da área da saúde e fazem um estudo de natureza médica, genética, para observar se havia alguma tara, em função do que estava se repetindo o quadro de surdo-mudez, vem o terceiro filho, mudo e surdo. Não demorou muito tempo, veio o quarto. E quando ela engravidou do quarto, os médicos, em número de 3 consultados separadamente, foram unânimes: aborte. Você tem 3 filhos. A despeito de não ter se concluído nenhuma tara que pudesse justificar-se geneticamente, 3, o quarto provavelmente virá. Não corre esse risco. Mas essa senhora fez valer a gestação, porque conhecendo Jesus e se lhe entregando aos seus cuidados, em função de que Ele patrocina a nossa evolução na Terra,
E tendo com o esposo o alinhamento do acasalamento adequado na composição de uma família honrada, ela e ele disseram não. E nasceu o quarto filho, absolutamente normal, tagarela, ouve demais como se tivesse ouvido de tuberculoso, e é ele quem tutela os outros 3, apoiando o pai e a mãe. São esses paradoxos da vida que alhures comentei aqui no Paraná, acerca daquele casal espírita que a esposa, em guardando a gestação no primeiro trimestre, se infectou de rubéola. E os médicos, outra vez, disseram que deveriam ser abortados, porque as alterações congênitas decorrentes da doença infecciosa da rubéola é um índice mais de 70% naqueles que se infectam no primeiro trimestre da gravidez. Ele foi o obstetra com a mãe e disse: vai nascer um monstro. E ela disse: deixe vir o monstro, é meu filho. Ele foi com o pai para tentar seduzir o pai. E o pai, espírita também, disse: o que é que a minha esposa disse? Ela disse que deve vir, mas eu quero dizer que vai nascer um monstro. Ele olhou para o médico e disse: esse monstro vai me comer? O médico disse: não, absolutamente não. Então deixa o monstrinho vir. E nasceu uma criança, com os olhos claros, diferente dos outros irmãos, parece que marcada pela diferenciação da escolha que aqueles pais fariam, pelo conhecimento espírita, porque se entregavam à providência divina, admitindo que deveria acontecer o melhor, seja se ele apresentasse doença congênita ou não. E nasceu um formoso menino a quem eles deram o nome de Alberto, que significa brilhante. Alberto. Alberto, que é um dos filhos menores de uma prole numerosa, hoje é pediatra. E ele me dizia: incrível, Alberto. Fazia o levantamento dos milhares de crianças que ele pôde cuidar ao longo desse tempo em Brasília, aonde ele exerce a medicina. E ele me dizia: pronto, se me tivessem tirado do corpo, eu não teria ajudado esses milhares de crianças que eu venho cuidando. E eu não sou um médico comum, não, eu sou um bom médico, Alberto. Queres ver? Aí contou uma história para que eu pudesse ver o quanto aquele não aborto feito, aquele acolhimento terapêutico de permitir que a gestação fosse a termo, tinha consequências que não se poderia imaginar do ponto de vista da divindade. Eu cheguei um dia, uma criança de 7 anos não se deixava examinar. Mordia, socava na enfermaria todos os profissionais que se aproximavam. Eu chamei os colegas e disse: deixa comigo, você não entende de psicologia infantil. Eu fui e comecei a examinar a criança depois de uma abordagem que eu fiz. Os meus colegas me olhavam à distância e a criança sorria. E eu a auscultei, examinei. No outro dia, a mesma coisa. Enquanto que os colegas tentavam fazer o exame e não conseguiam, eu chegava e disse: pode deixar comigo. Cheguei e fiz a mesma abordagem. Fui com a criança, falei, fiz uma abordagem psicoterapêutica e finalmente examinava a criança. E quando ela saía da enfermaria, ela saía ainda sorrindo para os meus colegas. 6 meses depois, uma colega mudava-se de ambiente de trabalho e disse: eu só sou transferida daqui depois que você disser o que é que você fez com aquela criança. E ele então disse: eu cheguei com ela e disse assim: aqueles caras são muito chatos, nós vamos pegar uma peça nele, por R$2, tu deixa eu te examinar? Ele viu que a criança era pobre, era da comunidade. Aí eu te dou R$2, mas não te dou aqui, eu te dou lá fora, e tu sai sorrindo para eles. Chegava no outro dia, eu disse: mais R$2, e a criança deixava, eu examinava. Pô, tu achas, Alberto, que eu não entendo de psicologia infantil? É assim que ele, nesse gingado psicoterapêutico, na família espírita que é, haveria de honrar a escolha de pais
que fazem com que o Espiritismo se nos aproxime da nossa vida, para que possa ser honrado daquilo que seja o melhor para a nossa existência. O melhor, porque a doutrina espírita reedita essa psicoterapia inigualável. É aquilo que deve acontecer, muitas vezes. Se estabelece a revelia de todos os nossos cuidados. E a doença congênita, a doença de natureza genética, hereditária, ou a alteração, o acidente, o incidente que nos alcance, muitas vezes, eles vêm por conta de uma necessidade psicoterapêutica do espírito, que experimenta a partir de ali um novo rumo para a sua existência. O Espiritismo não é uma doutrina que nos faculte a entrada e o recebimento de regalias, de conforto, de comodidades, como se ele fosse um salvo-conduto para que eu pudesse me livrar dos problemas, das aflições, dos desafios existenciais. Ao contrário, o Espiritismo nos diz que ao viver, eu preciso honrar os problemas como desafios evolutivos, que me fazem experimentar o desenvolvimento de competências e de capacidades novas. E de que, portanto, ao entrar no Espiritismo, em permitindo que ele entre em nós, nós vamos ser capazes de poder fazer o enfrentamento de dificuldades que só surgem muitas vezes depois de que a gente acessa o Espiritismo. Porque há uma fala na perspectiva de perseguir os espíritas, que é coisa demoníaca, de que depois que você entrou para o Espiritismo, nada dá certo para a sua vida. As pessoas se referem só às coisas materiais. É porque surgiu uma dificuldade, uma gestação, surgiu uma criança doente, aconteceu um acidente do qual você não foi o protagonista de automóvel, e a pessoa começa a dizer, está vendo? É o capeta que você fez aliança, e está vendo, olha o que está acontecendo. Na expectativa de que o Espiritismo fosse, como são outras doutrinas e seitas, aonde se apregou facilidades, basta que você acesse aquele espaço. O Espiritismo não nos engana. Ele nos oferece, ao contrário, um conhecimento de ciência espírita, que faz-nos entender para além das ectoplasmias, das materializações, da comunicabilidade dos espíritos, a ciência sociológica, entender as relações sociais, entender que eu sou recolocado no mundo de conformidade com aquilo que eu construí no passado e chamado a reconstruir o presente numa nova leitura sociológica da teia das relações sociais e que, portanto, quando eu venho para uma sociedade, eu venho colocado na classe social, ocupando uma profissão para fazer vencimento, às vezes a uma pendência anterior, ou para fazer valer uma missão com a qual eu me comprometi, mesmo sem ter pendência, mas que ela exige de mim a entrega, o sacrifício. Porque Jesus não tinha karma para se ficar fixado numa cruz. Nem toda doença significa pendência. E o Espiritismo vai nos aclarando de tal forma que podemos entender que alguém pode nascer cego ou com uma deficiência física por um karma negativo, mas pode reencarnar com cego ou uma deficiência física por uma escolha do espírito para lecionar à humanidade o que se é capaz de fazer a despeito de uma limitação. Nem toda patologia, portanto, significa necessariamente que eu estou purgando. Às vezes, é uma experiência através da qual eu me coloco no mundo para aprender mais, mas, sobretudo, para ensinar. Há, portanto, doenças que não falam das desarmonias perispirituais, limitações sensoriais que não falam das desarmonias espirituais. Aliás, foi isso que aconteceu com o cego de nascença, diante do máximo terapeuta. Ele nasceu cego, portanto, era um processo incrível. Os discípulos depois perguntam sobre a gênese da sua cegueira. Mas, mestre, foi por conta dos pais dele, uma visão genética na linguagem de hoje, ou foi por culpa dele? Ora, se ele nasceu cego, culpa dele seria numa outra vida. E era pertinente essa pergunta, porque o judaísmo era e o é reencarnacionista, muito embora não compreendesse com profundidade. Então, ele nasceu cego porque os pais deles geraram no material genético, na linguagem de hoje, para a cegueira, ou ele aprontou com os olhos dos outros, com os seus próprios olhos, numa malversação da visão,
e reencarnou desse jeito, diríamos nos dias de hoje, trocando em miúdos. E Jesus diz que não foi nenhuma coisa nem outra. Ele renasceu para que se fizesse a glória de Deus. Allan Kardec, analisando a passagem, diz que aquele espírito, portanto, reencarnou sem dívidas e programou a sua reencarnação para encontrar Jesus na esquina da rua, a fim de ser beneficiado pela cura e pudesse, mestre, categorizar-se na conta do Messias, consolidando mais um feito que seria feito no dia de sábado. Os fariseus se aproximaram e fizeram a sindicância. E é muito interessante essa passagem, porque eles vão com os pais, e os pais, com medo de cerceamento para que eles não pudessem mais frequentar a sinagoga, os fariseus perguntaram: mas como é que ele voltou a ver? Ele é vosso filho? É vosso filho, nosso filho, sim. Mas como é que ele ficou curado? Aí os pais, medrosos, disseram: ele já tem idade para responder. Saíram pela tangente, ao invés de documentar o fato. Eles presenciaram a cura. E eles voltaram: mas como ele te curou? E o jovem disse: vocês são discípulos dele? Nós somos discípulos de Moisés, não desse pecador, porque curava no dia de sábado. E o jovem disse uma frase linda, bela, incomparável: se ele é um pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego, e agora eu vejo. Mostrou o fato, a elegância, e não ficou nem um pouco preocupado com as sanções que deveriam advir daquela perseguição em torno daquele evento, no qual as pessoas estavam mais afervoradas ao sábado, esquecendo-se, como o próprio Jesus haveria de afirmar, de que o sábado foi feito para os homens e não os homens para o sábado. Nessa perspectiva, o Espiritismo, portanto, nos traz essa visão para a atualidade, para que possamos entender essas ocorrências que surgem conosco, falando-nos do motivo da nossa reencarnação, e de que ao penetrar em o Espiritismo, deixando que ele se nos penetre, a ciência espírita faz uma releitura das ciências sociais, da ciência biológica, da ciência psicológica, da dimensão da transcendência e, portanto, da nossa religiosidade, e permite-nos entender o mote que gera a aflição, o conflito, o acidente imprevisto. Algo que nós não fizemos nada para merecer nessa existência, e aqui estamos experimentando essa circunstância, de que, portanto, o Espiritismo, ao invés de nos livrar, ele nos oportuniza, nos equipando com o entendimento, com a fé e, sobretudo, com a amorosidade convertida em caridade, para que possamos dar um salto de qualidade no enfrentamento do problema, do desafio, e o processo de superação possa se fazer, porque o Pai não coloca um fardo acima das forças do seu próprio Filho. Então, o Espiritismo, ao invés de ser uma senha que nos dê acesso por uma porta lateral, livrando-se dos problemas, ele nos dá os equipamentos para que possamos fazer a grande trajetória na nau da nossa existência, no mar tumultuado da vivência em comum. Eu vivi, permitam-me, esse compartilhamento da minha vida pessoal. Uma experiência que eu vivi que foi por demais dolorosa. Eu sempre tinha inclinação para atender as crianças e fazia o atendimento no centro espírita, no campo social, no centro da cidade. Mas o índice de busca era muito grande e as pessoas, para serem atendidas, às vezes chegavam 4 horas da manhã para ser atendida pela manhã, e pessoas que não tinham necessidades de um atendimento gratuito, porque o atendimento era gratuito, ocupavam o lugar na fila para ser atendido por mim, em razão da carência de médicos homeopatas na cidade. Então eu me transferi para um centro espírita de periferia, para fazer o atendimento lá, porque a maioria daqueles que vivem na urbe, no centro da cidade, não conhecem a sua cidade, não vão à periferia, e Belém do Pará, hoje, tem 60% da sua população na faixa de favelados.
Então, as pessoas que vivem no centro não sabem o que é Belém do Pará, como não sabem o que é Salvador, que é a segunda cidade que tem o maior índice de favelados. É Salvador, segundo o IBGE, na última pesquisa. Então, eu fui para a periferia para atender as crianças. E num dia, eu estou entrando com o automóvel naquelas ruelas, e as crianças pulavam sobre o automóvel. Eu pedia para que elas se afastassem. Quando dava de andar, novamente elas saltavam por sobre o automóvel. Um se jogou sobre o capuz. E eu pedi para que ele saísse. E quando ele saiu, os outros se afastaram, eu arranquei. E para que eles não me pegassem, acelerei. E quando eu acelerei, eu notei que o carro deu um solavanco. Eu olhei pelo retrovisor e vi que uma criança estava no chão. Percebi que os seus cabelinhos voavam no vento que se fazia naquela tarde encalorada em Belém do Pará. Mas ela não se movia. E vi que os outros ficaram assustados em torno dela. Ali já a proximidade de 30 metros do centro espírita, aonde eu iria fazer o atendimento. Eu imediatamente fui contornando o carro, dei uma ré, parei do lado da criança, abrindo a porta. Quando eu abri a porta, a minha surpresa foi enorme, porque as narinas da criança falavam de 2 torneiras abertas em sangue. Como médico, logo vi que era um traumatismo crânioencefálico. E aquele quadro, ele estava naturalmente inclinado para o óbito. E fiquei paralisado. Mas houve alguém, nas pessoas que foram se aproximando, que disse, leva. E eu retomei o fôlego, botei a criança no carro e fui em direção ao pronto-socorro para 15 minutos depois a criança falecer. Chegou a mãe, o pai, e vivi a experiência que não queria viver, de poder ter que abraçar uma mãe enlutada por um filho que eu lhe subtrair a vida, mesmo que inconscientemente. Foi uma dor muito difícil. O tio ainda tentou me agredir, a princípio, num movimento de desabafo que eu bem compreendi. E nós saímos então para providenciar o funeral. À noite, às 20 horas, havia uma instituição, na instituição central que eu trabalhava, funcionava uma reunião mediúnica de apoio à saúde. Os casos incuráveis, os casos sem diagnóstico médico, os casos terminais. Era uma reunião que trabalhava com esse foco, usando a mediunidade de cura para atender esses sofridos que a medicina não conseguiria silenciar o sofrimento. E logo no início da reunião, um benfeitor se manifestou, que era o médico que coordenava a reunião, dirigiu-se a mim e fez uma fala muito bela, porque consoladora, e disse-me, quase que grifando em caixa alta, de que a minha caridade não deveria se esfriar em função daquela ocorrência. Ao término da reunião, eu fui ao bairro de periferia porque precisava enfrentar a comunidade. A criança já estava no caixão e à medida que eu fui me aproximando, eu também era um evangelizador da criança, trabalhava na instituição no outro dia, fazendo evangelização infantil, num trabalho com horta. Uma delas me abraçou nas pernas e me indagou, olhando-me para os olhos, acerca do meu sentimento. Eu acariciei a cabeça na entrada da casa e entrei. Uma cena que eu precisava fazer em função de um dever de consciência interna. E ali, o choro, o pranto, as condolências. Ao lado dos amigos e dos meus parentes, alguns estavam comigo, me dando o suporte. Então saí, não recebi uma agressão. Não houve quem pudesse se insurgir contra mim, tentando, por exemplo, me incriminar. E quando cheguei em casa, nos braços de mãe, nós sempre somos mais nós mesmos. Eu caí num pranto copioso. Ela me abraçou e disse, meu filho, mas logo você, o que gerou um ciúme nos meus irmãos, que um disse assim, mas por que depois? Mas por que o Alberto tem que ser a exceção? Por que tinha que acontecer conosco? E a minha mãe ficou numa saia justíssima. E eu chorei porque um abraço de mãe, numa cumplicidade amorosa, nada se equivale.
No dia seguinte, um espírito amigo deliberou me atender e disse-me: meu filho, você não foi o responsável pela desencarnação desta criança. Este espírito estava programado a sua desencarnação, ele desencarnaria desse jeito ou de algum outro jeito. Agora, eu quero lhe dizer, meu filho, que você também não é vítima. Se você não foi o responsável pelo acidente, você tem comprometimentos com este tipo de criança. Não com esta criança, mas com este tipo de criança. Então não aceite o papel da vitimização, porque você não é vítima. Se não é culpado, também não é vítima. Foi uma fala emblemática, porque eu comecei a ficar naquela posição, porque todo mundo dizia: coitadinho, coitadinho, coitadinho. Eu já estava me sentindo coitadinho, e a pior posição é a do coitadinho. Em todos os pontos de vista, porque a gente entra numa posição de acomodação, não faz mais nada, psiquicamente a gente começa a vibrar negativamente, fluidicamente a gente se atrapalha, e nós entramos como entrou, num parênteses, Jerônimo Mendonça, que foi se consultar com Chico, para se despedir, porque o médico disse que ele estava por um fio. E quando Chico chegou com os amigos em torno do Jerônimo, e disse: vamos beijar, acariciar, acarinhar o nosso Jerônimo. E os companheiros que chegaram naquela noite começaram a fazer isso. E ele disse para Jerônimo de que ele tinha aceitado o coitadinho, e o seu psiquismo tinha acelerado o processo de adoecimento, e de que, se é verdade que a sua vida estava por um fio, ele, o médico, não disse para Jerônimo de que natureza era o fio, porque poderia ser um fio de algodão, poderia ser um fio de aço, e de que ele deveria continuar trabalhando. E Jerônimo Mendonça, gargalhando, retomando a sua postura de dignidade, erguendo-se espiritualmente, muito embora o corpo fosse tetraplégico, continuou na sua militância espírita, sem aceitar o coitadinho. Eu, então, passei a consolar as pessoas. A pessoa que trabalhava comigo no consultório passou 15 dias sem me ver, se escondendo de mim. Até que no dia nós nos encontramos, ela começou a chorar, uma pediatra. Ela disse: Alberto, se tu que te dedicas ao espiritismo acontece isso contigo, o que vai acontecer comigo? E eu disse: tu estás desgraçada. Naturalmente que não disse isso. Eu disse para ela: mas por que eu seria a exceção? Você conhece a minha ficha espiritual? E comecei a fazer uma doutrinação no corredor, quando nós nos encontramos circunstancialmente. Era uma experiência que me facultaria ampliar o meu estado de compreensão da vida, porque era uma quarta-feira, e na terça que antecedeu um acidente, um espírito se comunicara na reunião mediúnica da instituição que eu trabalhava, dizendo que ele aguardava que eu pudesse voltar à vida que tínhamos, e saíssemos daquelas coisas de atender pobre. Era um espírito obsessor, o que se colocava nessa posição, tentando me perturbar. Na quarta aconteceu o acidente, na outra terça ele se comunicou chorando. Ele dizia: não, eu empurrei as crianças, mas eu não queria que acontecesse isso. E o companheiro teve que esclarecer de que não foi ele o responsável pelo homicídio, muito embora tivesse influenciado, e de que aquilo estava na minha contabilidade interior, e foi esclarecendo e consolando o amigo de outrora, adversário do presente, em função das ideologias diferentes. O Espiritismo não nos exclui dos nossos processos kármicos. No entanto, quantas vezes eles são diminuídos na sua intensidade, quantas vezes a moléstia maligna se traveste em benigna, quantas vezes um acidente que deveria nos deixar tetraplégico, deixa-nos apenas paraplégico. Ao invés de perdermos ambos os olhos, perdemos um só, em função do amor que cobre a multidão dos erros. Não é porque somos espíritas, é porque estamos afervorados no bem e merecemos uma intercessão superior que nos faculta experimentar uma condição outra para poder trabalhar as nossas dificuldades do passado. Ao invés de fazê-la pela dor, fazemos pelo dom do trabalho. É a beleza do Espiritismo, sem nenhum privilégio,
vem a chancela do amor que cobre a multidão dos erros, em razão dessa postura interna, dessa amorosidade transcendente que se comunica no dia após dia. Esse é o Espiritismo, que nos faz entrever, no mergulho para dentro, de que a melhor cirurgia que podemos nos beneficiar dentro do centro espírita é o processo autoiluminativo, tratando a egoesclerose que nos domina através do orgulho e do egoísmo. Tratar esses dois monstros internos, que são ultra piores do que os vírus, do que as bactérias, para as quais nós estamos centrados na nossa atenção, nos nossos cuidados, usando todo o arsenal terapêutico na tentativa de eliminá-los, como se eles fossem o caos da saúde, porque geram doença. As bactérias, os fungos, os vírus, esses ingredientes, eles fazem parte da nossa natureza e se multiplicam não ecologicamente, quando energeticamente nós nos vulnerabilizamos e permitimos que as infecções se instalem, como diz o espírito André Luiz, criando uma suscetibilidade mórbida. E é aí que as células ou os micro-organismos se multiplicam anomalamente, falando da necessidade do condutor do corpo rever-se. Então essa psicoterapia espiritista, reeditando Jesus, fala, portanto, de um novo olhar, que aponta na direção das cirurgias da alma, porque não foi assim, não foi diferente com Jesus. A mulher que estava há 12 anos com hemorragia, ao aproximar-se e trocar-se a túnica, ficou curada. Ele não precisou nem voltar-se para ela, para curá-la. Voltou-se depois e disse: quem me tocou, como Divaldo narrou aqui à tarde. E quando ela se projeta, isso é que é belo, ele não diz: eu te curei, ele diz: vai em paz, a tua fé te curou, e segue, legitimando a cura daquela mulher e autorizando a autoestima dela como sendo articuladora da sua própria saúde. Nós nos curamos, o médico é um cúmplice, os profissionais da área da saúde, o bisturi, o antibiótico, a homeopatia, são cúmplices, mas o grande articulador da saúde é o médico interno, esse Cristo interno, que está adormecido na posição de alguém que precisa despertar. Nós temos na nossa maquinária física uma farmácia que podemos agenciar os medicamentos e autorizar que eles possam vir para curar os nossos achaques físicos ou emocionais ou psicológicos. Então o Espiritismo é uma doutrina que fala dos fulcros do psiquismo até chegar no corpo como uma consequência natural. E nesses dias de tecnologia, mais do que nunca, o psicoterapeuta da humanidade é o psicoterapeuta virtuoso e necessariamente não virtual, porque a tecnologia gerou para a medicina hoje novas doenças. Por exemplo, quantos de vocês já consultaram aí o telefone, o iPhone, durante a palestra, durante o dia de hoje? A nomofobia, segundo os estudos hoje na área da medicina, falam daquele que tem o equipamento do celular, quando vê o outro mover o equipamento, à semelhança dos cães de Pavlov, a pessoa sente uma necessidade de consultar o seu iPhone, o seu telefone, e consulta, sem ter nenhuma chamada. É um processo que desperta neurotransmissores e o cérebro funciona impulsionando quase que numa compulsão, e às vezes numa compulsão, e você não consegue deixar de consultar. Ou então, a patologia do toque fantasma. Você sente alguma coisa no bolso e mete a mão para ver o telefone. Não tem nenhuma chamada. Aquilo que seria uma leve coceira e você coceria, qualquer coisinha você já vai, mete a mão no telefone e dá uma olhada. É impressionante. Nós não conseguimos assistir uma conferência e desligar o telefone. Às vezes colocamos no silencioso, e outro dia eu vivi essa experiência dramática, eu estava falando e o telefone tocou alto. E eu tinha começado a minha fala no centro de convenções em Belém. E eu disse: não é possível, pensando de mim para comigo, enquanto falava, que essa pessoa não tenha desligado o telefone. E aquele telefone tocou, até morrer. Porque eu queria que ele morresse, não queria que ele desencarnasse. Mas ele ressuscitou.
como Lázaro, e voltou a tocar de novo. Eu digo, não é possível. E eu ficava olhando na fila da frente, quem era que estava com o telefone, que não se tocava, que não se mancava. E aos poucos, inquieto que eu comecei a ficar, dei-me conta que aquele barulho estava muito perto de mim. Quando eu toquei no bolso, era no meu bolso, meus amigos. Isso chama-se vaidade. Vaidade. Eu então meti a mão no bolso, tirei disfarçadamente enquanto falava, desliguei o telefone enquanto falava. A patologia do toque fantasma, mas há o transtorno da dependência de internet. Você não consegue ficar sem internet, como você não consegue ficar sem o telefone. Se a bateria deixar de funcionar, ou cair a bateria do seu telefone, você fica inquieto. É como se uma parte do seu corpo entrasse em colapso. Você sofresse uma trombose na mão, num pedaço da mão, porque E qual é o problema de você ficar alguns minutos ou uma hora sem o seu fone, o seu iPad, o seu iPhone, sem funcionar? Mas você entra numa síndrome de abstinência, e na internet é isso que se dá na atualidade. As pessoas não conseguem liberar-se dos sites, mergulham na internet, nos games, nos jogos de azar, e fazem da internet uma interação de tal modo que elas não conseguem se desplugar dela. Já há grupos na Califórnia obedecendo os 12 passos para trabalhar aqueles que são as vítimas da dependência virtual. Há a patologia da depressão pelo Facebook. Porque no Facebook, eu não sei se vocês se deram conta, não tem gente feia, não tem nada atrapalhado. Tudo que você olha no Facebook é revista caras. É maravilhoso. Então dizem eles que a pessoa que depende muito usando o Facebook, ela se impregna de notícias que são as melhores, e a pessoa, se não está bem, ela pensa que todo mundo está bem e ela está ruim. E aí ela deprime, e surge a depressão pelo Facebook, cuja tratamento é você pegar o telefone, porque nota que o outro está mentindo, e estabelecer contatos reais, não online, para poder diminuir esse efeito, o efeito do Facebook. Ou então o efeito Google. É você que vai para a escola e diz, não preciso mais, porque está no Google e você não faz nenhum esforço para memorizar nada, porque a qualquer hora você entra no Google. Se eu estiver falando aqui, fizer uma citação, a pessoa chega ali, quando vê ela já constatou se eu acertei a data. Online ela entra e faz essa conexão imediatamente usando o seu equipamento tecnológico da atualidade. Então o efeito Google tem sido um problema, porque hoje em dia até as teses utiliza-se apenas as duas teclas, Ctrl+C e Ctrl+V, copia e prega, e manda para a faculdade, para a universidade, nessa perspectiva de lidar inadequadamente, muitas vezes, pelo exagero, gerando problemas de natureza a permitir que as doenças se instalem nesses dias, pelo mau uso dos sistemas de comunicação, da rede de informação, da robótica, da informática, que veio ao nosso encontro para ajudar-nos a vivermos melhor. Efetivamente, Jesus é um portal, mais um ícone do que um ídolo, porque o ídolo faz com que você se prostre, contemple e fique paralisado. O portal, o ícone, é aquele através da qual você acessa, mergulha nele e segue nas suas pegadas. Foi assim que ele o fez, tirando Lázaro do sepulcro que cheirava mal, curando a hemorragia de 12 anos da mulher hemorroíça, atendendo Madalena, ou a mulher encontrada em adultério em praça pública e liberando da pena de morte, ou então no diálogo com Pilatos, acerca do seu futuro e sobre a verdade, ou então com Nicodemos sobre a transcendência nas patologias existenciais. Nicodemos estava em crise e vai indagar como é que se pode chegar ao reino dos céus, nascendo de novo, se era necessário voltar ao ventre da mãe já estando velho, como é que se faria isso? Mas tu és um doutor da lei, não sabes disso?
Essa figura de Jesus, portanto, que atendeu à racionalidade, à emocionalidade, o corpo, que se fazia presente com seu magnetismo e luarizava aonde se encontrava, sem dizer nada, apenas com seu silêncio, ou quando a sua fala se fazia eloquente, ou com o seu olhar, mesmo na cruz, como citamos ontem. Hoje, nós temos em Jesus esse ícone, esse portal que vem na modalidade do Consolador enxugar as nossas lágrimas e fazermos celebrar o amor, para que Ele figurativamente compareça com as suas pegadas suaves e que o nosso coração possa exultar, a nossa alma possa proclamar de que Ele voltou na feição do pequenino, do garoto que está na rua e que é chamado de pivete, que é apenas uma criança ou um jovem, no homem de rua que perdeu a sua identidade e não sabe mais valorizar e contabilizar as notas, as cédulas ou então as moedas, está sob a marquise. Jesus que volta, exigindo-nos uma abordagem psicoterapêutica integral para aquele que enlouqueceu porque não conseguiu lidar com o seu filho que se suicidou. Disse-me esta semana uma senhora, ainda chorando, não fosse a doutrina espírita, eu teria seguido o mesmo caminho. O filho, no transtorno do humor, projetou-se do prédio. Espírita. E é o espiritismo que dá esse suporte, e psicoterapeuticamente estava atendendo como se Jesus estivesse atendendo Nicodemos na figuração daquela mulher. E ela chorosa dizia, a cada dia eu estou um pouco melhor. Não interrompeu o contato com Jesus na periferia, atendendo os enfermos e os necessitados. Sem abandonar a sua dor, o seu luto, foi vencendo, tratando as dores dos outros, tal como Miriam o fez. Com a sua cítara e com o seu canto, uma diva que poderia ser, como diria Lavínia, coroada por um Deus, se não tivesse uma deficiência física. Mas ela exultava, trazendo, portanto, a perspectiva de que muitas vezes nós estamos mais saudáveis estando doentes do que um que está ao nosso lado, aparentemente saudável, está muito pior do que nós. Caminha para o despenhadeiro, sem nenhuma acomodação com o masoquismo, sem nenhuma supervalorização da doença. O Espiritismo nos faz abraçar as dores para transformar em dons na alquimia da mudança que vem de dentro para fora, trabalhando a dimensão física, a dimensão energética, a dimensão emocional, a dimensão racional e a dimensão da nossa transcendência, como Jesus o fez naquele tempo. Por isso, caríssimos amigos, nestes dias de tanto sofrimento, em que a medicina avançou tanto em diagnóstico, em tecnologia e em terapêutica antimicrobiana, nós nunca vimos tanta doença degenerativa, tanto autismo, tantos quadros psiquiátricos que irrompem na infância, quantas alterações novas que surgem, desafiando a escola médica dos centros mais avançados, porque o espírito precisa de um novo olhar para enfrentar uma nova era para a humanidade. O Espiritismo vem e nos coloca essa oferenda: vá em paz. Andar não é tão importante quando tu supões. Dar-te-ei muito mais. Vá em paz. Nós recebemos do Consolador a paz e deveremos honrá-la, vivenciando o Espiritismo no nosso cotidiano e fazendo da nossa doença uma catapulta que nos projete para as estrelas no processo iluminativo. E da saúde, honrando-a, preservando-a, cuidando do corpo, para que a alma possa ter mais tempo nesse templo sagrado, para que quando ele se desfaça ao longo do tempo vigente da vitalidade, nós possamos sair dele e, como uma águia de asas dourada, plainar esplêndida na tepidez do vento. Cerra os teus olhos e encerra a luz radiante do dia.
Liberta tua alma e deixe que ela livre, como uma águia de asas dourada, possa plainar esplêndida na tepidez do vento. Ouve o murmúrio do arroio cantando nas pedras e o farfalhar das folhas da palmeira a ondular o vento. Sente o quebrar da onda a sorrir, roçando a alvura suave da areia. Observa o rubor das rosas e esmaga aos pés a camomila, incensando o ar com seu doce perfume. Vem comigo preparar a casa do amado. Ele virá na noite ou no correr do dia. Ele virá, quem sabe cavalgará a madrugada fria. E quando ele chegar, verás a mutação das cores, ouvirás a sua flauta do chamar. Correrei para ele e direi: amado visitante, quanto eu te esperei. Teci guirlanda de flores e pus guiso nos meus pés para dançar em tua homenagem. Plangi as cordas finas do bambu em tua honra. Tu viestes a lourar as tranças negras da minha noite, convertendo em dia o meu interior de sombras. Senhor da vida, tua carruagem parou à nossa porta. Descerrei os olhos, liberando a luz do dia, mas ela se envergonhou diante daquele que chegou. Ousado, saí para tatear as tuas virtudes e tu não me censuraste o atrevimento compassivo, estendeste as tuas mãos de caridade, oferecendo as tuas graças. Amigo, enxuga a lágrima furtiva que viaja em tua face solitariamente. Enxuga, porque o Consolador chegou. Abre-te em festa, ó alma triste, e saudemos juntos o amor que nos visita. Esmaguemos aos pés o sândalo e a camomila, e deixemos que os seus passos suaves transformem em perfume a sua chegada. A minha alma exulta, o meu coração canta, as bailarinas voltarão a bailar, tocando símbolos, tinindo guizos, os cantores voltarão a cantar, e eu que nunca te cansei de te esperar, acendo a candeia e a ponho no velador para iluminar aqueles que não conhecem o teu amor. Amado visitante, agora que te encontrei, seguirei contigo, acendendo estrelas, acordando o sol, prateando a noite, aljofrando de espuma o rigor da areia, levando pela mão um amigo. Juntos seguiremos contigo e juntos colheremos os frutos da tua honrosa semeadura. Obrigado.